dia, gente, aqui é a Rê do Palavras Adjetivas e hoje eu vim responder mais uma tag pra vocês nesse Veda. Já estamos aí na reta final, última semana do Veda aqui no canal, graças a Deus. Eu achei que não fosse conseguir dar conta de tantos vídeos durante o mês, mas até que foi tranquilo, dadas as circunstâncias. Hoje eu vim responder a tag totalmente desnecessário que a Ione do Minha Vida Literária me convidou para responder. E essa tag foi traduzida, se não me engano, pela Maíra do All About The Book, mas eu vou deixar todos os links com as descrições e créditos aqui embaixo no box. Como essa tag não é uma tag muito recente, né, ela já tem um tempinho que tá aí no YouTube, eu não vou me estender muito em explicar do que se trata. Já vou começar respondendo as perguntas e a primeira é: totalmente desnecessário ter uma continuação. E eu escolhi aqui A Herdeira. Eu amo a trilogia Seleção, eu amo a Kiera Cass, mas A Herdeira pra mim foi um livro completamente necessário. Se a série tivesse acabado em A Escolha, teria sido perfeito, maravilhoso. Mas eu adoro a escrita da autora, eu gosto muito do jeito como ela narra a história, como ela envolve o leitor na história. Então, mesmo assim, eu li aqui A Herdeira e confesso que eu não gostei. Eu fui da opinião aí da maioria que não gostou muito desse livro aqui, não. A segunda pergunta é: totalmente desnecessário ter mais de um ponto de vista. E essa minha escolha foi A Fúria Aurora, da René Dier. Aqui, se eu não me engano, eu falei com vocês no vídeo resenha, que vai ficar aqui no card, caso você ainda não tenha visto. Mas, se eu não me engano, eu cheguei a mencionar nesse vídeo que aqui a gente tem também um ponto de vista do ex-namorado da Sherazade, né? Que é um garoto que tá ali, ele faz parte da história, mas não é tão impactante assim ao longo da leitura. Então, a gente tem os pontos de vista dele sobre o que tá acontecendo, mas aquilo não faz realmente tanta relevância. Não tem realmente tanta relevância na história, não faz tanta diferença, a não ser no final. A própria presença desse garoto não faz tanta diferença ao longo do livro, a não ser no final. Então eu tenho a impressão de que a autora colocou esse ponto de vista nele pra poder inserir ele na história e no final a gente ter o conhecimento da personagem dele, mas eu acho que pra mim, assim, na minha opinião, tendo em vista toda a história, a visão dele, né, a perspectiva dele aqui nessa história foi bem desnecessário mesmo. Eu acho que a autora poderia, não sei, ter introduzido ele através de Memórias da Sherazade, mas não colocado um ponto de vista dele na história, eu acho. A terceira pergunta é: totalmente desnecessário ter uma capa igual ao original, e eu vou colocar aqui ao lado porque eu não tenho a capa de A Coroa, que é a continuação de A Herdeira, e, gente, aquela capa todo mundo achou muito estranha, eu também não gostei dela. Eu acho que poderiam ter feito uma outra capa pra esse livro, não sei porque que escolheram essa. E a capa original, a capa do Brasil acabou sendo igual a capa original, como todos os livros da série. Então eu acho que ele nem tinha muito o que fazer, porque tem que seguir, eles estão seguindo meio que esse padrão de capas da série. Mas essa capa, Jesus amado, acho que poderia ter sido feito uma outra coisa ali. Acho que qualquer coisa que fugisse um pouco do padrão seria melhor do que essa capa feia desse jeito. Falei. A próxima é: totalmente desnecessário ter um triângulo amoroso, e eu escolhi aqui A Maldição do Tigre. Não necessariamente nesse livro aqui começa o triângulo amoroso, é mais assim, bem pro final e é bem rasinho, assim, não tem tanto assim o triângulo amoroso nesse livro aqui, é mais nos próximos livros da série, a partir do segundo, mas eu peguei ele pra representar assim a série como um todo. Eu achei completamente desnecessário a autora ter colocado esse triângulo amoroso envolvendo dois irmãos. E não me convenceu ao longo da leitura, eu não me senti convencida em momento algum pela presença de daquele outro personagem ali no romance da história. Eu acho que se tivesse tirado esse garoto enquanto romance e colocado ele apenas enquanto amigo, teria sido muito melhor e eu teria aproveitado bem mais. Ouso dizer que é alguma coisa até mesmo semelhante a Crepúsculo aqui com Edward e Jacob. A próxima é: totalmente necessário ter esse livro adicionado à série, e de cara me veio aqui Rush Sem Limites, que é a visão do Rush com relação à história do primeiro livro da série Sem Limites. E, gente, é completamente desnecessário, porque é só a visão dele da história. Não teve, assim, não acrescentaram nada, não teve um nada a mais, a não ser a mesmíssima história contada pelo ponto de vista dele. E isso me desanimou muito, me deixou muito decepcionada com o livro. Eu imaginava que fosse ter coisas a mais, assim, que ele fosse expor dele coisas a mais, além daquilo que estava acontecendo com a Blair, mas na verdade não, foi exatamente aquilo que aconteceu com a Blair, foi ele narrando o que aconteceu com ele, só, mais nada. A próxima é: totalmente necessário ter um cliffhanger, e eu escolhi um livro que no momento em que eu li ele não tinha previsão de uma continuação, mas depois essa continuação foi confirmada e aí eu fiquei ok, tem assim chance disso, né, ficar melhor, assim. É um livro que eu amo de paixão, um dos meus favoritos, que é Todo Dia. O final desse livro... Mike! O final desse livro tem um cliffhanger
enorme, absurdo. Ele termina com uma frase, uma cena muito estranha, assim, que não bateu muito com o que eu tava lendo. Eu fiquei, é isso mesmo, tá certo isso? E na época não tinha, assim, previsão de ter a continuação, que é Outro Dia, mas agora já tem. E eu ainda não li, e eu preciso, mesmo ela sendo na visão da Rhiannon da história, né? Então é mais um livro aí que eu preciso ler pra poder tirar essa angústia do meu coração. O próximo é totalmente necessário ter apenas um ponto de vista, e nesse caso, o fato de existir apenas um ponto de vista, na verdade, ajudou na história pra que ela seguisse o rumo que ela seguiu, mas eu acho que eu teria sido menos, sei lá, eu teria lido menos aflita se tivesse esse outro ponto de vista, que é apenas um dia, da Gayle Forman. Aqui a gente tem somente o ponto de vista da Alyson, e o ponto de vista do Willam não aparece em momento algum, e ela procurando ele o livro inteiro, ela tentando encontrar ele, ela não consegue, e a gente fica, meu Deus do céu, onde é que se enfiou esse garoto? E a gente fica o livro inteiro sem saber aonde ele se meteu, e a gente não sabe, a gente só vai descobrir o que aconteceu com ele no segundo livro, que é Apenas um Ano. Então eu acho que eu teria ficado muito menos aflita lendo esse livro se tivesse o ponto de vista dele, se eu soubesse o que estava acontecendo com ele. O próximo é totalmente desnecessário ter toda a hype, né? Ter todo aquele falatório, aquele auê em cima do livro. E vai ter muita gente me xingando, mas, gente, eu sou da opinião oposta com relação à Cidade dos Ossos, aqui da Cassandra Clare. E eu peguei, né, o primeiro livro da série dos Instrumentos Mortais, porque foi o único que eu li até o momento. Calmem, não se abalem, eu pretendo ainda ler toda a série, porque me falam que a partir do terceiro, quarto livro, não sei, a série melhora e a coisa anda, e eu espero realmente que melhore e que ande, porque eu tenho todos os livros dessa série, e eu li o primeiro, e fiquei completamente desanimada pra ler os outros, então eu não sei ainda quando eu farei essas leituras, mas eu espero que em breve, e eu espero que essa minha opinião mude, porque eu acho que aqui é muito, tipo, sabe, é muito falatório pra pouco uau. A penúltima pergunta, então, é totalmente necessário ficar comparando um livro com o outro, e vocês vão ter que me desculpar, mas eu procurei a minha estante inteira e o meu Scooby todo e eu não achei nenhum livro, assim, que eu já tivesse visto pessoas comparando um com o outro. E o último é totalmente necessário ter lido, e eu vou colocar aqui um livro que é de praxe, que todo mundo já sabe que eu me desanimei muito de ter lido e que eu me arrependi demais, que é Intenso Demais, o primeiro livro da série Intenso Demais, eu acho, ou é Rockstar, não sei. Mas tá aqui a capa, em algum lugar desse vídeo eu vou colocar a capa do livro. E esse livro, assim, eu poderia apagar ele da minha mente. E eu acho que eu poderia pegar de volta esse um mês aí que eu passei tentando ler ele, né? Empurrando com a barriga, tentando ler. Tentando me captar na história, mas não rolou, não.